é que às vezes fica difícil entender o porquê ele segue bebendo, né? Porque, poxa, se ele tem problemas de saúde, a lógica seria ele parar de beber, né? Se por acaso isso afeta os filhos, e sempre vai afetar os filhos, a família, às vezes até o trabalho, né? A lógica seria não beber, né? Se a gente for ignorar o fator alcoolismo, a lógica não bate, né? Mas só que se a gente for entender como alcoolismo, isso é esperado. É assim que acontece. Uma das formas que pode aparecer é assim, a pessoa ter problemas e mesmo assim seguir bebendo. Bom dia, Jaqueline. Oi, bom dia, doutor. Tudo bem? Que prazer falar com o senhor. Prazer é meu. De onde você é, Jaqueline? Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital? Isso, capital. Nossa, que prazer mesmo. Nem acredito. Legal. E qual que é a sua pergunta? Então, meu marido até queria perguntar, porque assim, hoje em dia eu usei muito tempo o termo alcoólatra, né? Aí eu vejo o senhor falar alcoolista, né? Agora, Uhum. qual é essa diferença? Para começar assim, né? Eu vou falar minha história, mas eu gostaria de saber esse Certo. novo termo, né? Não é oficial, tá? Não é oficial. Se a gente for ver a classificação varia um pouco, mas a classificação mais aceita, ela nem é alcoolista e nem é alcoólatra. O nome seria transtorno por uso de substâncias álcool. Mas aí é um nome muito difícil para se comunicar, né? Então, mas entre alcoólatra e alcoolista, eu prefiro usar alcoolista, inclusive como eu aprendi com meus professores, né? Que eram especialistas nisso também. E aí o que acontece? Porque alcoólatra tem um peso social, né, compreendido de uma forma não é interessante para mim. Eu acho um pouco. Eu não me sinto bem falando alcoólatra. Por quê? E dá a entender, soa, que alcoólatra é aquela pessoa que bebe porque ela tem, sei lá, uma idolatria ao álcool, né? Vamos dizer assim, tem os chocólatras. O chocólatra é uma pessoa que gosta muito de chocolate e até é legal, a pessoa até se identifica, olha, eu sou chocolatra, eu adoro chocolates, por isso eu gosto de chocolates muito bons, chocolates especiais, enfim. Não é tão ruim assim ser chocólatra. Agora, ser alcoólatra soa que a pessoa, pelo menos no meu ouvido, né, arranha no meu ouvido que soa que a pessoa é sem vergonha, ou soa que a pessoa gosta do álcool de uma forma assim, livre, né? Então, o alcoolista, Ah, no meu entendimento, ele é um termo genérico que engloba vários tipos de problemas com álcool. Alcoolista, no meu entendimento, é uma pessoa que, por alguma razão, tem algum problema por conta do uso de álcool. Porque antigamente também entendi. tinha uma outra definição que era o seguinte, que era um pouco mais, uns 6 anos atrás, que mudou isso, que diferenciava o abuso de álcool para dependência do álcool. Hoje não tem mais isso, porque, na verdade, uma pessoa que tem problemas com álcool, mesmo que seja um abuso de álcool, né, a gente já começa a entender que isso é um alcoolismo que está aparecendo, né? Uma pessoa não abusa de álcool à toa, né? Então, por isso alcoolista, para ficar mais genérico e porque eu acho que é mais chama a atenção de algumas pessoas, né, que estão começando a ver, ainda mais para entender, e eu acho que chama a atenção para que o alcoolismo ele é doença, né? Ele não é uma coisa que tem a ver com caráter ou mais por isso. Te respondi? Não entendi porque, assim, meu marido, ele é alcoólatra, né? É alcoolista, né? Vou usar agora esse novo termo, né? Desde os 13 anos, né? E o pai já era, né? E, quando eu conheci ele há 20 anos atrás, né? E ele já era. E aí ele sempre falou para mim que, assim, ficou. Eu não conheci o pai dele, mas ficou exagerado depois que o pai dele morreu, né? Aos 20 anos. Então já tem né? Tem um período aí que ficou, né? E aí eu sofro com esse, esse alcoolismo dele, né? Há Uhum. muito tempo. Mas ao mesmo tempo, é que até uso esse termo, eu falava que eu sou doçólatra, né?
Por quê? Em paralelo, né? Que eu sou doçólatra, mas assim, eu não observava no meu namoro, porque com ele eu não observava essa relação com o álcool, porque eu também saía para beber com ele, né? E assim, eu achei que no fundo eu até era um pouco com ele, né? Nesse período que eu não observava o comportamento, eu era jovem, né? Tudo e não observava. Aí quando eu casei, eu comecei a ver. Assim, eu via, mas eu não queria enxergar, porque eu também bebia, né, com ele, né? Aí eu casei, e aí quando eu engravidei, eu não consegui mais colocar álcool na minha, né? Eu não consegui mais digerir, né? Até fumava, parei de fumar também. Na minha gravidez eu já parei. Então ali parece que ele já perdeu uma companheira, né? De alcoolismo. Só que eu substituí, eu penso comigo que eu substituí essa carência de álcool por doce, né? Essa compulsão por doce, né? E aí até descobri o senhor por uma cunhada minha, que ela mora em Santos, ela me indicou. Aí no começo, já faz alguns meses, mas aí eu vi um vídeo do senhor, né? Aí acabei relutando, porque até sonhei o dia que eu falei assim, eu vi o vídeo e acabei sonhando com, assim, divagando um pouco, mas eu sonhei que eu vi os arcanjos, os anjos, e aí ele falava para mim, olha, tô te fazendo cosquinha, ele tem que ter livre-arbítrio, porque eu tava tão, assim, resistente, né, porque foram muitos anos de luta, né, e ele teve várias caídas, assim, ele teve problema até nesse tempo de casamento, ele teve uma época que ele bebeu muito, que a mãe dele faleceu, e aí ele foi internado, né, com pancreatite, né, aguda. Aí ele ficou numa depressão profunda, né, quando a mãe dele morreu. E então ele se afundou, nossa, cada vez mais. Aí ele foi internado e parou 1 ano de beber. Para mim foi uma glória, para mim e para o meu filho foi uma glória, né, ele parar 1 ano de beber, né. Foi em 2017, a mãe dele faleceu em 2017, ficou de julho, ele bebeu muito, aí ele foi internado lá em coisas de 5 meses, aí ele bebeu muito, muito, que foi internado, né? E aí foi um milagre até, né? Eu falo que foi um milagre, ele parou de beber 1 ano, porque o médico falou que ele tinha que parar, né? Enfim, estava muito debilitado. Nossa, para nós foi uma glória ele parar de beber 1 ano. E depois ele voltou a beber. Infelizmente ele fez os exames, aí deu tudo certo. Aí ele falou, ai, tá tudo bem comigo, né? Então voltou a beber. Só que na pandemia ele teve outra recaída, né? Ele fala, acho que foi porque ele estava sem trabalho e aí ele teve outra recaída e de novo foi internado, né, com pancreatite, né? E aí assim, até se ele não fosse internado, acho que alguma coisa na minha relação, foi esse período que minha cunhada me mostrou o seu vídeo, né? Aí eu tive uma resistência porque eu achava que era que assim, tinha que vir dele, porque a gente já sofria muito com isso, né? Mas aí agora eu vi num vídeo por acaso, eu te adicionei tudo, mas aí eu vi o vídeo e aí achei muito interessante porque bateu comigo, que eu passo, entendeu? De uma paciente sua. Né? Que a gente não sabe muito como reagir, né? Principalmente quando ele sai, assim. Antes eu tinha mania de ir atrás dele, né? E aí, pô, sabe? Aí hoje eu me policiei um pouco, né? Eu venho me policiando, até mesmo que eu não tenho carro, então antes eu ia atrás, ia ver onde ele estava, em bar, né? Tudo. E assim, ficava meio aflita, né? Aí eu vi nesse vídeo, até vi, eu falei, nossa, não depende de mim, né? Eu vou ter que me controlar um pouco, né? Porque eu tinha essa necessidade de saber onde ele estava, né? E até foi bom eu ter visto esse vídeo, porque essa semana foi a primeira vez que ele ele deixou o celular, que ele voltou a beber agora de novo, né? E aí, ele ficou 5 meses sem beber da última vez da pandemia que ele foi internado, né? E ficou 5 meses, né?
Uhum. Aí, como ele saiu bem agora, no final do ano, que eu fiquei até chateada, né? Enfim, aí eu relutei um pouco de não ir atrás, né? Não, na verdade eu fui atrás, mas eu falei, eu me controlei e falei assim, não depende de mim, né? É independente, né? Mas é isso, a minha história, um pouco E da minha qual, história. uhum. E qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é agora, que nem ele voltou a beber, só que ele voltou sabendo que ele tá com um problema, né? Ele tá mais consciente do que das outras vezes, né? E eu queria saber como que é agir nesse sentido, né? Se eu Uhum. falo, se eu não falo, porque é complicado, né? A gente tem criança, até meu filho entra nessa de falar para ele, sabe? Assim, ele tem 10 anos, meu filho, né? E até Uhum. ele entra nessa de falar para ele. E ele tem um outro vício também, que é, às vezes ele joga um pouco nas maquininhas, sabe assim? E aí eu fico preocupada. Mas é assim, isso é aleatório, mas o problema principal é a bebida. É que às vezes fica difícil entender o porquê ele segue bebendo, né? Porque, poxa, se ele tem problemas de saúde, a lógica seria ele parar de beber, né? Essa Se ele lógica tem, se por acaso isso afeta os filhos, e se vai afetar os filhos, a família, às vezes até o trabalho, né? A lógica seria não beber, né? a lógica seria, porque assim, parece que ele troca ele é muito bom porque quando ele tá sem beber, ele troca um vício por outro, até de trabalho, ele fica assim, querendo trabalhar, ele troca, né, assim, quando ele tá sem. Ele vive compulsivamente por um vício. Então quer dizer, mas se a gente for ignorar o fator alcoolismo, a lógica não bate, né? Né? Mas só que se a gente for entender como alcoolismo, isso é esperado. É assim que acontece. Uma das formas que pode aparecer é assim: a pessoa ter problemas e mesmo assim seguir bebendo. Mas daí você pode ter pensado, quem sabe eu vou te ajudar a entender um pouco melhor esse quebra-cabeças. Porque eu imagino que você deve ter pensado, poxa, ele ficou internado por pancreatite, não por alcoolismo. Mas eu Ele, achava que pancreatite tinha relação, né, correlação, né? pode ter relação, só que a internação para pancreatite é uma internação médica geral. A internação para alcoolismo é uma internação voltada ao problema de alcoolismo. Ah, Geralmente entendi, não é mas nem no mesmo, geralmente não é nem no mesmo hospital, normalmente. ah, tá. Tem vezes que é, por exemplo, em clínicas de reabilitação, coisas do tipo. Quando é para alcoolismo, é diferente. Só que assim, eu fico imaginando que você possa ter pensado que, nossa, ele ficou um ano sem beber por conta de um problema de saúde que ele teve. Então agora parece que as coisas vão ficar bem. É, Só que aí ele foi lá, viu a que a saúde expectativa, estava né? bem. Aí ele foi lá e viu que a saúde estava bem. E aí veio a vozinha na cabeça, né, a doença, né? E começou, ó, a saúde está bem, cara, então talvez dê para beber. A voz, né, da doença na cabeça, né? Aí ele foi voltar a beber, aí teve uma recaída mais forte, né? Daí começaram a ter É, problemas, aí a dependência, além de física, também passa a ser psicológica, né? Porque daí quando tem problemas acaba mais ainda álcool para tentar se sentir melhor, vamos dizer assim, né? E assim, Porque das quando duas vezes que ele voltou a beber, ele fez o exame, né, para voltar a beber. E ele viu que estava tudo bem, e ele é, falou, que nem agora, ele falou assim, eu só vou beber se eu tiver tudo bem, né? E é que aí foi no final do ano agora que ele viu que estava tudo bem e ele voltou a beber. e aí que está a grande sacada. A maior parte das pessoas vive com o alcoolismo de alguém que ama e não sabe o que fazer a respeito disso, né? Ou quando tem informações que não orientam, vamos dizer assim, né? Que não usam o familiar como um elemento de mudança, que é a maioria, né? A maioria dos familiares não são nem orientados a serem usados como um instrumento direto de mudança para o alcoolista, né? Então, é o que acontece com a maioria. Acaba ficando dependendo de circunstâncias externas e às vezes até extremas
para que isso mexa no sistema, no equilíbrio, para que o alcoolista queira parar de beber. Muito tempo eu fiquei... Pode falar, isso acaba criando uma sobriedade, além de imprevisível, porque é imprevisível, você fica esperando assim, um milagre ou uma tragédia acontecer. Parece que é isso que acontece, porque... E às vezes fica muito perto de algo irreparável, né? Porque pancreatite é muito sério, é uma coisa séria, são problemas de saúde sérios. Né? Poxa, foi internado por um problema de saúde relacionado ao álcool. Então, assim, além de ficar imprevisível, fica muito arriscado. Mas assim, esses eventos, eles mexem um pouco na engrenagem. Por exemplo, ter um problema de saúde, mexe um pouco na engrenagem da mudança. Vamos imaginar que a mudança para o alcoolista parar de beber é uma engrenagem. Que vários elementos vão se juntando, e aí, conforme esses elementos estiverem alinhados, isso vai estimulando o alcoolista a ter interesse para parar de beber e para se comprometer a ficar sóbrio. E o que acontece? Ele teve interesse e teve um comprometimento parcial, porque o que predominou, pelo que eu entendi, para ele parasse de beber, foram essas circunstâncias mais externas. Só que agora você está conhecendo, eu não sei quanto tempo você me conhece, está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. O que acontece? O que eu ensino? Né? O que eu ensino para as minhas alunas? Eu ensino estratégias dentro do relacionamento para levar a pessoa a ter interesse em parar de beber a partir de estratégias do cotidiano, que vão mexendo com esse... Porque assim, eu não quero complicar demais, mas eu também não quero deixar simples demais o que não é simples. Não é tão simples assim. Mas eu vou tentar tornar um pouco didático para você ter uma ideia, né? Professor, mas agora o que eu faço? Poxa, ele recaiu ou não? Como é que eu vou lidar para ele parar, para ele seguir parando de beber? São estratégias no cotidiano, da forma de se relacionar com ele. Por exemplo, você me deu uma ideia, olha, eu não vou com ele agora, eu não vou atrás dele quando ele bebe. Né? Você começou a mudar isso. E deu um despertar, porque eu pegava, eu não tinha noção, assim, eu sofri muito com o alcoolismo dele, né? E, inclusive, meu filho chegou ao ponto de falar para mim, assim, com 10 anos, porque ele sofreu desde pequeno, né? Porque a gente passava, as festas, era um martírio pra gente. Até esse ano foi, graças a Deus, ele não bebeu no Natal nem no Ano Novo, ele só bebeu nos intervalos, né? Porque as festas para nós eram um martírio. Então, aí meu filho chegou a um ponto de falar para mim assim, mãe, até eu tenho vontade de chorar, né? Porque ele falou assim para mim, mamãe, eu não sei o que você é, né? Com 10 anos, ele falou agora, que se você tem, se você é muito esperta ou se você é muito burra, porque se você é esperta, porque você já tinha, seu pai, papai, você já tinha, até, você quer ser uma vitoriosa, assim, ele quer dizer assim, você quer ser uma vitoriosa porque está do lado dele e consegue, é a única pessoa que consegue ficar do lado dele. Ou burra mesmo. Aí aquilo que chocou, né? Eu falei, nossa. Aí eu falo que graças a Deus, assim, entre aspas, graças a Deus ouviu aquilo, né? E ele foi internado. Aí ele parou, que deu um gás pro meu casamento, porque aquilo mexeu comigo, né? Eu falei, nossa, uma criança dessa idade, ele deve estar no limite, né? E eu não, eu ali, sempre com ele, mas ao mesmo tempo me achava, né? Falava, as pessoas falam, nossa, como você consegue? E aí que eu vi isso, que a irmã dele me descobriu isso, eu falei, nossa, será que ela tá falando? Mandou eu até ver esse vídeo do doutor, né? Só para eu ter mais vontade de ficar com ele, porque tem uma hora que a gente cansa, né? São 20 anos, apesar que 10 anos eu era também, né? Com ele, faz junto com ele. Faz sentido, né? Porque assim, eu aposto que se ele tivesse a opção de ir embora do alcoolismo, eu aposto que ele iria também, né? Mas ele não tem como ir embora de uma doença que está nele mesmo, né? É verdade. Aí eu comecei a... Porque o alcoolismo, ele é triste. Ele é triste. O engano é achar que a pessoa não sofre, né? Também. Que ela não está também... Porque as grades do alcoolismo, elas são menos visíveis, né?
Porque quando você vê a pessoa indo lá e bebendo, parece que, eu não estou vendo ela amarrada, mas dá conta de que existe, ela está meio amarrada, assim. Ela está presa num funcionamento terrível, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Daí você começou a me acompanhar recentemente, então. Bem recentemente. Não, não entendi. Você começou a me acompanhar bem recentemente. É, porque eu tive uma resistência, porque minha cunhada me mostrou, aí eu até vi o vídeo, gostei muito interessante. Aí eu fiquei pensando, será que depende de mim ou dele mesmo? A gente, aí depois agora eu voltei a ver agora, né? Então eu falei, não, aí eu vi um dia que o senhor estava falando com uma paciente, até ficou lá gravado, eu vi, né? Aí eu vi que a gente tem que segurar um pouco as emoções também, né? Segurar um pouco que a gente ver do outro lado, ver do lado de fora, né, da relação também, né? Enxergar um pouco, que a gente acaba só enxergando o nosso sofrimento, né? Não enxerga o do outro, né? Apesar que eu ficava com muita pesar dele, muito pesar, por isso que tanto é que eu tô muito tempo com ele, mas ao mesmo tempo eu não via desse lado, né? Eu não sei, deu um despertar vendo um vídeo de uma paciente do doutor. De uma aluna minha, Entendeu? talvez, né? Porque hoje eu De não uma... atendo pacientes mais. Eu só trabalho com isso. Mas é o seguinte, é chocante para muita gente, né? Às vezes eu esqueço, porque para mim é o meu dia a dia, né? Ver só isso, só falar com isso, mas quem está chegando muitas vezes acaba se É surpreendendo. o outro Poxa, lado, né? como é que eu vou fazer, eu vou fazer alguma coisa para fazer quem eu amo parar de beber? E essa pessoa nem se ajuda. E essa pessoa, poxa, já falei com É o que eu ele. ouvi muito tempo. Aí soa É o muito, que eu ouvi muito, muito muito. tempo. Mas sabe o que acontece? É porque, na maior parte das vezes, as pessoas nunca ouviram falar de estratégias para mudança no alcoolista, né? E talvez. E como é que eu cheguei nisso? Você já viu como é que eu cheguei nesse negócio? Não veio do nada. Eu também não acreditaria É, se viesse do nada. É que foi toda uma trajetória da minha formação em que eu comecei. Até minha professora me disse assim um dia que eu ia trabalhar com alcoolistas e dependentes químicos que não queriam parar de beber e usar drogas, que estavam no hospital, que eu trabalhava lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, meio que por obrigação. Eles não queriam parar de beber e usar drogas. E ela me colocou, me chamou e falou assim, Vitor, eu tenho um desafio para você. Você vai criar um grupo para esses pacientes. Eu fiquei bem bravo com ela. Como assim? Você está ficando doida? Eu tenho que ajudar. Quem quer ser ajudado? Como é que eu vou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Aquilo ali vai virar uma bagunça, vai virar uma coisa horrorosa. E quando eu comecei, era isso que eu colhia. Virou uma bagunça, virou uma coisa horrorosa. Até eu me dar conta, até eu aprender, né? E essa professora foi me ajudou a entender uma série de coisas, assim, né? Até eu entender que sim, a nossa forma de lidar com a pessoa, principalmente a pessoa que tem uma dependência e está resistente e não quer parar de beber, faz toda a diferença. Toda a diferença. E assim, quando eu comecei a ensinar isso para os familiares, foi uma coisa assim que não tinha como eu desver. Porque eu começava a ensinar, daí eu aprendi várias estratégias para lidar com alcoolistas que não queriam beber, e eu começava a ver eles melhorando. E aí, quando chegaram pessoas no meu consultório querendo orientações de como lidar, o que eu vou falar? Eu tinha, que ferramenta que eu tinha? Eu falava, vai embora, espera ele querer mudar, espera ele morrer, espera ele se ferrar, ou continua aí sofrendo? Eu não achava que isso era suficiente. Eu comecei a tentar ensinar, e comecei a ensinar para esses familiares coisas que eu sabia, coisas que eu tinha aprendido, coisas que eu já sabia que funcionavam. E começou a funcionar com os familiares. Sei, pode ser, mas isso é muito louco. Cara, eu só sei que foi assim, entendeu? Aí, quando o familiar aprende, a gente pode até buscar uma lógica científica para isso, e tem base científica para isso. Mas quando o familiar aprende estratégias práticas, habilidades práticas, o alcoolista para de beber. Ele começa a ter, porque assim, porque mexe nessa engrenagem da mudança do comportamento. Porque as minhas alunas, elas passam a entender o quebra-cabeças da mudança do comportamento. De o que precisa, que ingredientes precisa para que ele tenha mais interesse em parar de beber. E aí, eu sei que daí quando alguém está começando a olhar para isso, e aí me escuta falando coisas como, olha, não vai atrás quando ele vai beber. Às vezes ainda não percebeu que por trás disso tem uma série de fundamentos. Tem uma série de porquês disso.
Nossa, eu acho que e tem a ver com a forma como o álcool age no cérebro. Não adianta você falar racionalmente para o alcoolista, porque racionalmente o próprio alcoolista não entende como é o alcoolismo, em geral. É muito doido isso, mas se você for falar com um alcoolista e perguntar por que você bebe, ele não sabe. Ele vai te dizer alguma coisa boba, do tipo, porque eu gosto. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é verdade, porque até esse período que ele ficou sem beber, parece que ele falou assim, minha vida não tem graça, não tem sentido. Ele falava assim, parece que falta alguma coisa, fica sem graça eu não poder, né? Meus amigos sabe, parece que fica sem graça. Aí eu via isso dele, meu Deus, é complicado, isso, né? Por quê? Porque a doença do alcoolismo ela não é meramente racional. Ela é de uma parte do cérebro que é o sistema de recompensa cerebral. Que é aquela parte que faz a gente, às vezes, optar por prazer imediato. Não significa que isso não tem lógica. Isso tem toda a lógica. Só que é como se fosse um idioma diferente. É um idioma que está um pouquinho mais por baixo do pano. E é isso que eu ensino para minhas alunas. É aí que está a engrenagem da mudança do comportamento. E aí que está a importância de, por exemplo, atitudes que você vai tomar e atitudes que você vai deixar de tomar na medida e proporção corretas. O jeito de falar faz toda a diferença. O jeito de colocar as perguntas faz toda a diferença. Porque eu ficava achando nesse grupo, nas primeiras semanas que eu fui fazer, que os pacientes não me ouviam. Poxa, eu ficava bravo. Teve um dia que eu cheguei a gritar, tá? Eu não me orgulho muito, mas eu quero mostrar assim que eu sei a raiva que dá. Você não entendeu o que está acontecendo e você olhar o cidadão e ele não quer mudar. Aí você pensa, cara, mas é tão óbvio para mim, meu Deus, como é que ele não enxerga isso? Aí eu ficava frustrado e eu descarregava minha frustração neles. E aí o grupo era uma bagunça que eu mostro o meu erro para você não errar, né? Mas eu fazia isso. Daí, aí até que uma professora chegou para mim e falou, Vitor, cara, é você que está falando errado. Você que não está sabendo o que você está fazendo. Eu chamei ela para ir um dia comigo. Eu falei, Eu sabe então. Eu que estudei todos esses anos aí, eu que estou sabendo, eu que estou vendo, lá com ele o tempo todo, eu que estou errado. Você que fica aí, que era supervisora, né? Ela não ia toda hora comigo lá. Você não está lá comigo para ver como é que é. Por que você não vai lá um dia para você ver? E aí ela foi. E eu quebrei a cara. Porque foi totalmente diferente. Aí eu comecei a sacar, peraí, cara. Então é verdade, porque às vezes é difícil a gente acreditar até ver, né? Às vezes difícil a gente, porque assim, na minha realidade, até onde eu tinha vivido, eu não tinha visto isso acontecer. Eu não tinha conhecido pessoas que tinham feito isso e causado a mudança em alcoolistas. Quando eu olhava ao meu redor, eu via pessoas que não conseguiam fazer essas coisas, que continuavam argumentando com o alcoolista, que continuavam pedindo para que ele mudasse, mas não olhando para o que poderia ser mudado em si, até de uma forma estratégica para que ele parasse de beber. E aí o que acontece? Quando eu comecei a ver isso acontecer e eu comecei a ensinar para as pessoas, começou a dar certo, caramba, para mim hoje é a arma mais poderosa que existe para combater o alcoolismo de alguém. É ter um familiar, mas eu digo assim, e aí é uma opinião, tá? Discutível, mas é a minha opinião, que nada é mais poderoso. Vamos dizer assim, você tem 100 mil reais para você, vamos imaginar, você tem 100 mil reais só para lidar com o alcoolismo de uma pessoa. Se você pegar esses 100 mil reais e colocar só para o alcoolista, internamento para o alcoolista, terapias alternativas, inclusive nos Estados Unidos tem terapia que é na praia, que tem surf, que tem hipismo, que tem um sonho, assim, a vida dos sonhos. Não vai ser metade do que é eficaz do que se você investir tempo e energia em treinar uma pessoa que se importa com aquele alcoolista. E é bem mais barato. Muito mais barato. Porque assim, quando você tem uma pessoa em casa que sabe como lidar, você tem uma pessoa em casa que tem um relacionamento, não precisa nem morar junto, mas que tem um relacionamento com o alcoolista e que sabe como lidar, é como se tivesse um espião desarmando o alcoolista. Inclusive, essa semana, olha só que doideira, viu? Eu tenho uma aluna que ela é da França. E lá na França, os tratamentos, olha, às vezes a gente acha que o Brasil é difícil, o Brasil é ruim, né? Mas você viu que falaram para o seu esposo parar de beber, né? Na França, sabe o que falaram para o esposo dela?
que não tem problema ele beber. Ele exagerou na bebida todos esses anos porque ele trabalha demais. Então é para ele ficar sem beber uns dias, mas depois tentar voltar a beber moderadamente, porque é normal isso. É normal beber. Ah, Você já pensou isso? E se não tivesse ela, se ela não tivesse preparada para conseguir lidar com ele no dia a dia, estava perdida, estava à mercê das adversidades, estava dependendo de achar um lugar que fosse adequado para ele se tratar, estava dependendo da boa vontade dele, estaria dependendo de tragédias ou milagres. Daí hoje ela respondeu um negócio bem legal, assim, né? Que ela falou o seguinte: beleza, essa pessoa que falou com ele, essa profissional que disse isso para ele, não foi legal, mas ela está com ele uma vez por mês, durante 1 hora. Eu estou com ele todos os dias, 24 horas por dia. Não tem como eu perder essa batalha. Não tem como eu perder essa batalha. E aí, isso porque assim, e essa é a ideia, entendeu? Não que você vá se sacrificar. Isso não tem nada a ver com sacrifício. Agora eu vou voltar a minha vida toda para o alcoolista. Não, isso não é estratégia. E isso é o quê? Isso não vai gerar, e não é que você vai precisar ficar o resto da vida empurrando o alcoolista para ele parar de beber. Não é isso. Não é que você vai ter que segurar a bronca. Entende? Não é isso. Porque é como se fosse assim um fósforo. Imagina que tem uma churrasqueira que está lá o carvão com álcool, né? E você vai querer acender a churrasqueira. Imagina que o alcoolismo é isso. E o familiar é o fósforo que joga na churrasqueira e aí pega fogo e a brasa não apaga mais. E se apagar, tem alguém que já sabe acender essa brasa de novo. Você entendeu? Porque daí pega, aí o alcoolista passa a ter comprometimento. Porque nada é mais importante numa mudança de comportamento para qualquer pessoa. Tem a estratégia que é necessária, tem um método, né? Não adianta querer, eu quero muito que o meu familiar pare de beber. Isso não é suficiente. Precisa de uma estratégia, precisa de um método. Até por isso que eu tenho um curso que eu ensino isso profundamente, que eu dou mentorias para os alunos. Tem esse método, né? Só que esse método ele tende a gerar comprometimento no alcoolista, para que ele também tenha comprometimento em seguir o que ele precisar para parar de beber. E o que faz o alcoolista querer parar de beber? Se for necessário buscar tratamento para parar de beber, fazer o que for necessário, porque uma pessoa, quando está determinada, nada segura ela. Então, e o familiar tem uma posição estratégica. Não é obrigado, mas tem uma posição estratégica para gerar comprometimento no alcoolista. E o comprometimento se alimenta sozinho, né? Porque o momento que ele começar a ter comprometimento em parar de beber, desculpas de que a vida é sem graça sem beber, não vão mais pesar tanto. Inclusive o senhor falou aí do doutor, uma vez dessa que ele voltou, acho que aqui no Brasil também, infelizmente, acontece também alguns que manda parar e outros que falam, ele falou, agora o seu exame tá tranquilo, tá? Se você bebeu uma cerveja, eu falei, mas pra que ele foi falar isso, doutor? Aí sabe quando você fica, ai meu Deus, ele não podia ter falado isso. Mas porque essa uma cerveja não tem controle, né? Essa uma cerveja. Mas pensa só, se a gente for ter empatia, né? Ter compaixão, pensar o seguinte: é difícil olhar para você, ainda mais uma coisa que você está meio que. Porque a dependência psicológica é tipo uma paixão, né? É difícil você pensar que, poxa, algo que você tem uma certa paixão, eu tenho que ver que aquilo me faz mal. É dolorido, é um luto que a pessoa passa. E tem que ter uma estratégia. Daí chega alguém lá e fala, não precisa. E daí do outro lado não tem nada, não tem uma estratégia que faça ele quebrar essas resistências dele, aí acaba ficando naquela velha coisa do milagre ou tragédia, né? Aí fica esperando, meu Deus, o que será que vai ter que acontecer para ele parar? Será que ele vai ter que perder a família? O que será? Daí vai vendo as coisas acontecerem, e a coisa mais comum que acontece também é o familiar, até por não saber muito o que fazer, por não ter orientação, né? Ficar se acostumando. Aí as coisas ficam cada vez mais normais. Aí chega o filho e olha e fala, não, isso não é normal, isso não pode ser normal. E o que minha mãe acha que é normal? Né? Aí ele dá uma lição de moral que você fica sem ação, né? E isso é muito, eu vou te dizer, isso é muito ruim pro filho. Muito ruim para ele.
Porque uma pessoa de 10 anos, ela tem que sentir que, cara, você está seguro. Nós somos adultos aqui, ó, a gente lida com o problema de adultos entre adultos. Você não precisa se preocupar com nossos problemas. Você vai ser protegido, acima de tudo. Porque senão começa a criar uma coisa assim, poxa, eu sou uma criança de 10 anos, nossa, eu não sei nada de mim e da vida. Como é que eu vou ter que pensar sobre o que é legal ou não? E uma pessoa de 10 anos, poxa, os pais são os heróis, né? São as referências de vida, né? Pô, é assim que se vive. Ó, meu pai vive assim, minha mãe vive assim. Então isso eu acho bonito, porque a mudança que você tem para fazer ele parar de beber é um caminho de crescimento para você, e isso gera um exemplo que protege, inclusive, problemas de alcoolismo nos filhos. Porque às vezes o filho olha e pensa, não, meu pai era alcoólatra, mas olha só, ele era alcoólatra porque ele era fraco. Eu não sou fraco. Eu não sou fraco, então eu posso beber. Que nem pode ser que ocorreu com o pai dele, que era alcoólatra, né, também. E outras vezes acontece o seguinte, o filho pode ver isso aí e pensar, não, meu pai era alcoólatra, meu Deus, eu não quero nem saber de álcool. Meu pai era um fraco. Aí a oportunidade que tiver de usar drogas, como nessa fase que precisava ser cuidado de uma forma mais segura, assim, né? Não aprendeu muito bem a gerenciar as emoções e aumenta as chances de ter dependência de outras drogas, né? A pessoa fica com raiva de álcool, não bebe, de jeito nenhum. Mas aí, às vezes, tem a oportunidade de experimentar uma outra substância e acaba... Isso é estatístico, assim, né? Por isso que eu digo, por isso que eu bato tanto na tecla do seguinte, a melhor forma também de proteger os filhos é lidando com isso de frente. É lidando com isso de frente. Porque, infelizmente, né, a gente não escolhe certas coisas, né? Certos problemas caem, né, acontecem. E aí, como é que a gente vai lidar com eles? Faz diferença para o futuro nosso, de quem a gente ama, né? Aí a gente passa a ter uma decisão a tomar, né? O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou escolher o caminho de fazer alguma coisa? Ou será que eu vou seguir o caminho de... abandonar, né? Ou simplesmente abandonar. Porque muitas vezes as pessoas todas falavam para mim isso, né? Ai, você... só a Jaque. Sempre foi assim, só a Jaque para aguentar o Júnior. Porque às vezes ele bebia e ficava chato, né? Ai, só a Jaque para aguentar. E aí isso foi pesando. Só que de repente meu filho falou isso para mim, aí ficou... aquilo bateu em mim, aí eu falei, será? Aí você fica pensando, repensando, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda bem, graças a Deus, eu vi o senhor aí. Aí eu vi o doutor, começou a ver algumas coisas que eu não tinha feito totalmente, né? Realmente eu não tinha limitado tudo que meu jeito de pensar, né? Ainda não fiz tudo, né? Porque se ele voltou é porque eu não fiz tudo, né? É que cada vez você vê, era uma vitória. Hoje, graças a Deus, ele não toma destilado. Tomou muitos anos, né? Então, sempre foi uma vitória a mais para mim. Ai, que bom, ele parou de beber destilado. Que ele bebeu a vida toda e faz assim, 3 anos que ele não bebe destilado, só cerveja. Mas ele conseguiu até voltar a ficar ruim com cerveja, né, também. Então é ilusão, bebida, né? Às vezes, que eu até vi de uma aluna, ele não toma destilado, mas é a mesma coisa, né, praticamente. Pela minha experiência, para ter mais sucesso, né, e é isso que para mim é importante, né, ter resultado, ter sucesso nessa jornada, porque não dá para brincar com o alcoolismo. A minha recomendação é pensar em zerar o álcool. A ideia é zerar o álcool, porque senão é tirar o álcool, para que ele não beba mais, porque beber vai alimentar o alcoolismo. Beber não tem, né? Vai ter que parar, uma hora ou outra, isso vai acontecer. É a notícia ruim para ele no começo, depois fica a notícia boa, né? Depois que ele percebe, porque tem um momento em que ele acorda na jornada, mas para ele... acordar. Mas isso para ele foi uma vitória. E para mim também, assim, foi uma vitória ele tirar destilado. Porque mexia muito com os neurônios dele, né? Assim, de ficar esquisito, né? Ficar mais agressivo, né? Mas, enfim, tem que tirar tudo. E eu te diria que, assim, ó, eu enxergo, pelo menos é como eu vejo, tá? Que a jornada do familiar, ela é uma jornada também. Assim, eu quero
eu quero que ele pare de beber. Tá, ele parar de beber é uma jornada. Você pode dar ignição dessa jornada dele. Só que para você dar essa ignição da jornada dele, você precisa fazer a sua jornada. Que é o quê? Que é aprender como lidar. Que é desenvolver essas habilidades. Que também não tem gente que fala assim, ah, Vitor, mas é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Se está procurando uma pílula mágica, nem me segue. Para mim, o que importa é o que funciona. Se iludir com uma coisa mágica, é mágica. Mas vale a pena para quem se interessa por isso. E é um caminho de crescimento, né? Você vai aprendendo coisas que você pode usar na sua vida para tudo, né? De relacionamentos, assim, também, né? Você cresce como pessoa nesse caminho, né? Você aprende a enxergar os seus pontos cegos, mas é uma jornada. E quero agradecer o senhor, porque e falar que o senhor é uma pessoa muito iluminada, muito iluminada. E eu vi assim, eu não sei se eu vi certo, mas a sua trajetória era com o seu avô, né, que também sofreu. Então, seu avô que sofreu com isso, né? Com alcoolismo. Meu avô paterno. Eu quero parabenizá-lo, viu? E acho que ele está muito orgulhoso disso, do seu trabalho, viu? Você cumpriu sua missão. Porque é muito linda a sua história. Parabéns mesmo. Considero o doutor uma pessoa iluminada fazendo esse trabalho. Cara, eu fico. Estou até arrepiado aqui. Espero que sim, espero que ele esteja orgulhoso de mim por ter trazido uma outra coisa para o mundo, né? Que infelizmente não deu tempo para fazer isso por ele, né? Mas eu fico muito feliz de poder inspirar outras pessoas e eu me inspiro muito. Por exemplo, agora, né? Você me inspira também. De olhar assim e falar, Vitor, olha, eu tô aqui, eu poderia ir embora, mas eu tô a fim de lutar. Eu tô a fim de lutar pela vida de quem eu amo, eu tô a fim de lutar, tô a fim de fazer o que eu puder para realmente trazer mais luz para o mundo. Isso me inspira, é uma via de mão dupla. Então eu agradeço por você participar, agradeço por você também ser uma pessoa que está trazendo luz, né, para a tua família, para a tua vida também. Isso certamente vai trazer muitas coisas boas para você e eu tenho certeza que o teu filho vai olhar para isso com um orgulho vital, assim, vai olhar e vai pensar, poxa, isso é o que eu quero ser para mim, um exemplo de resiliência, de coragem, né? Eu acho que acima de tudo é um ato de coragem fazer isso, né? Muita coragem, porque colocar e falar e olha, cara, eu lido com isso e muita gente quer mandar na nossa vida, quer dizer como é que a gente tem que viver e cara, se a gente não viver o que a gente acredita, se a gente não escutar o nosso coração e lutar por isso, não está vivendo a vida dos outros, né?